abram comigo, a gente vai ler 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12. A gente começa ali na segunda parte do versículo, 12 e 13, tá? E diz assim lá: E disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. E então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Abaixem suas cabeças. Espírito Santo de Deus, obrigada pelo privilégio que nós temos, Senhor, de estar reunidos hoje como igreja, Pai. 2 ou mais reunidos para te entender, Pai, para receber uma palavra prática, algo aplicável para a nossa vida cristã. Deus, derrama o teu novo óleo sobre nós essa noite, é o que eu oro, Jesus. Traz, Senhor, a revelação necessária que nós precisamos para entender essa escritura, entender este texto, é o que eu oro em nome de Jesus. Amém? Então, o que eu vou falar é, enfim, um aviso de antemão, assim, já vou avisar. Você com certeza sentiu o Espírito Santo durante nosso tempo de louvor, né? Como eu falei, eu sinto que Ele está neste lugar. E existe uma palavra, uma porção de Deus que Ele quer derramar sobre as nossas vidas. Então, se você sentir durante essa palavra algo muito intenso, algo inexplicável, sabe, não se preocupe em me atrapalhar, sabe? Se você quiser adorar ao Senhor, se você durante essa palavra quiser se levantar, quiser sair, quiser ir para trás, quiser andar, sabe? Sinta-se livre nesse lugar, de verdade. Não é uma pregação que eu vou falar aqui, vocês vão ficar ouvindo e baixando a cabeça assim, sabe? Que seja algo extremamente dinâmico, extremamente aplicável para as nossas vidas, que o Espírito Santo realmente possa comprovar, sabe, cada parte dessa pregação e a gente possa viver cada parte, então, cada tópico a respeito do óleo, que é o que a gente vai falar hoje. Então, bora lá. A gente acabou de ler, né, o livro de 1 Samuel. A gente está lendo bem o momento em que o profeta, né, esse profeta do Senhor, também sacerdote, também último juiz, né? Então, se você não sabe, Samuel ele foi o último juiz de Israel. Ele era um governante, ele era um homem de autoridade sobre aquele lugar, sobre aquela nação. E ele, então, decide não, na verdade, o povo enche bem o saco dele. Eles pedem um rei e Samuel, né, enfim, obedecendo às ordens de Deus, vai e unge, né, nessa situação específica que a gente está lendo, ele unge Davi. E é essa passagem, chifre cheio de azeite, derrama lá sobre a cabeça dele. É um negócio que hoje em dia, imagina se a gente fosse falar, olha, o novo presidente do Brasil, sabe como a gente vai definir? A gente chama ele numa esquina, assim, e joga um óleo em cima dele, e agora está pronto, vai lá, agora a presidência é sua, o país está nas tuas mãos. É muito estranho para a gente, no nosso contexto moderno, entender a importância desse símbolo, né? Então, não só ele derrama, né, esse óleo, mas a partir daquele momento, como a gente leu aí nesse versículo, ele fala lá, né, o Espírito do Senhor se apodera de Davi. Isso é o que transforma, então, Davi de um mero pastor de ovelhas, uma pessoa ali comum, né? Então, ele se transforma em um rei. Enfim, deixa eu ver aqui onde eu estou. Mas é isso que eu estava dizendo, Davi, um homem extremamente comum, né? Um homem que talvez a gente não elegesse ele como um governante para a nossa nação hoje, uma pessoa que poderia ser deixada de lado, menor dos seus irmãos, mas ele se tornaria a maior autoridade do governo do povo de Deus, né? Do povo de Israel. E o que a gente pode entender desse texto é quão poderoso é o processo de unção, né? Davi ele é separado publicamente diante de Deus, diante dos homens. O óleo que Samuel derrama sobre ele simboliza o quê? O start, né? É a consagração divina para ele, para então atuar num governo terreno. Né? A unção, ela nos prepara para mudanças significativas espirituais da nossa vida. Então, você com certeza já deve ter ouvido a história de Davi, né? Já deve ter ouvido, é muito conhecida, um homem de Deus, muito citado, né? Mas o nosso protagonista de hoje não é Davi. Nosso protagonista de hoje é aquele chifre cheio de óleo,
cheio de azeite, né? Então, se você não sabe, vou contar aqui um pouco da minha vida. Alguns anos atrás, obrigada. Alguns anos atrás, em 2016, vivi um tempo muito intenso com Deus. Especificamente, foi um tempo missionário, né, de capacitação espiritual, aprender disciplina com Deus, aprender escola bíblica, enfim, todas essas coisas. Se você assiste o Resenha New, o episódio que eu estava, falei sobre isso. Não vou falar, enfim, vou falar só um pouquinho, só passar e deixar à vontade, tá? Enfim, nesse projeto missionário, nosso objetivo era edificar uma igreja que fosse para brasileiros ali na cidade, a famigerada cidade de Salem, cidade das bruxas. Você já deve ter ouvido falar, né? Não sei, alguém aqui não ouviu falar de Salem? Não ouviu? Meu Deus, misericórdia. Não, que bom, não ouça sobre essa cidade. Conhecida como Cidade das Bruxas, né? Então, eu me lembro que a gente recebeu uma casa onde a gente morava com os missionários. Eram acho que uns 3 andares, tinha um sótão em cima e um porão embaixo, né? Foi óbvio, vocês entenderam. E nessa casa que a gente tinha, a gente recebeu num lugar que não era tão bom assim. Eu diria que era meio que a favelinha de Salem, a gente falava. Não era um lugar muito bom, não era muito bem visitado, era uma casa velha, estava meio fedida, na verdade, estava meio suja. E uma das nossas primeiras atividades como missionários, nada melhor que botar missionário para trabalhar, né? Então, missionários vão hoje limpar o porão. Era essa a minha atividade da semana. E a gente, então, se dividiu lá em grupos. Cada um aqui, esse aqui vai varrer, aquele ali vai passar pano, esse aqui vai fazer não sei o que lá. Cada um foi colocado uma atividade e a gente começou a limpar aquele porão. E tinha tanta tralha, tinha caixa, tinha, enfim, o lugar era realmente escuro, tinha uma luz, uma única lâmpada em cima da máquina de lavar. Então, imagina, gente, a casa em que a máquina de lavar fica no porão. Você está entendendo o tipo de casa que era aquela lá. E eu lembro que a gente começou a limpar e tirar as caixas e fazer a faxina toda. E a gente olhou nas paredes, assim, elas eram meio escuras, não tinha muita luz, né? Começamos a tirar e eu falei, nossa, mas o que é isso na parede? A gente olhou assim, meio um para o outro, não entendi muito bem. Ah, não, vamos tirar mais caixa, vamos ver o que tem. E a gente limpou, e quando a gente terminou toda a limpeza, a gente viu que, na verdade, eram bruxas. E eram bruxas rindo. Super normal, super tranquilo. Eram, desenhos de bruxas pelas paredes. Aí eu lembro que tinha, tipo, uns carinhas também desenhados, e eles estavam com um barril de vinho, e eles estavam bêbados, e era, tipo, o desenho da casa, era isso, era bizarro. Tipo, os outros andares eram uma casa super normal, uma casa, tipo, minimalista. Não era minimalista, mas era, tipo, paredes brancas. E aí você chegava no porão e o negócio, tipo, bizarro, assim, um clima realmente muito estranho, muito esquisito, né? Enfim, eu, inclusive, daquele dia em diante, preferia não lavar minha roupa lá mesmo, preferia não me arriscar a descer, ver as bruxas, tudo. Falava, eu vou lavar roupa ali em outro lugar. A gente pagava lá com a moedinha e lavava na lavanderia. Enfim, mas era um lugar realmente esquisito, né? Era mal cuidado, enfim, estava sujo, a gente fez toda essa faxina, conseguimos, então, entender o que estava na bendita das paredes, né? E eu me lembro que, naquela época, logo depois que a gente fez essa limpeza, que foi bem no começo assim, da nossa temporada de missão, alguns americanos vieram conversar com a gente, falaram, nossa, Sô, não sei se você sabe, a gente está numa época em que a cidade aqui, essa região, está muito bem cotada, ela está muito bem vista. Então, eles estão comprando casas muito antigas, casas assim de, sei lá, quantos anos atrás, estão destruindo as casas e começando a construir novos empreendimentos, está, tipo, valorizando. Eu falei, nossa, legal. E aí vocês perguntam, o que isso tem a ver com a história que eu contei da limpeza e das bruxas, né? Vou continuar, então fiquem comigo. Mas, basicamente, eles condenam, então, fazem isso, sim, eles estão comprando as casas e estão escavando tudo para fazer os fundamentos. Eu não entendo nada de engenharia, então, enfim, espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer. E nos fundamentos das casas, embaixo delas, nos lugares de pilastra, nos lugares de sustentação, eles acharam, sabe o que eles estavam achando em muitas casas? Ossos de crianças.
Muito pesado. Muito, muito triste. Isso em várias casas da região, muitas casas daquela região de Salém. E o que a gente sentia entrando naquela cidade era um clima sinistro, era uma coisa pesada, né, uma opressão. E eu lembro que teve um dia que uma das meninas, uma das missionárias, né, que morava com a gente, ela falou, não, dei um basta. Eu olhei assim e falei, ué, como assim? Não entendi, estou perdida, né? Ela virou para mim e falou, não sou. Dei um basta. Vou pegar um óleo de cozinha. O Igor sabe dessa história, ele sempre me zoa disso. Vou pegar um óleo de cozinha e eu vou ungir as paredes. Eu estava muito cética. Eu falei, meu Deus, um azeite de canola passando lá nas paredes, será que isso vai ajudar? Será que isso faz alguma coisa? Sempre fui crente desde criança, nunca tinha visto isso. E ela falou, foi algo da parte do Espírito Santo, ele me direcionou para isso. Ele falou, passa o óleo que você tiver. Eu falei, mas não tem um óleo da unção, uma coisa com mirra ardente, sei lá o que tem naqueles óleos lá. Ela falou, aonde que tem? A gente está no meio da cidade das bruxas, você acha que tem óleo da unção na cidade das bruxas, gente? Só se pedir pela Amazon, talvez pela Amazon chegue, né? Mas é a solução de hoje. Ela falou assim, o que a gente tem hoje não é o óleo aí, o óleo para cozinhar? Eu falei, verdade. Ela falou, então, vou passar esse óleo. E ela pegou e passou, e foi orando, e passando pela sala, e passando nos quartos. Acho que até no banheiro ela passou em tudo. Passou no porão. Ela realmente ungiu a casa com óleo de cozinha. E sabe o que eu posso dizer dessa história? No fim daquele dia, eu deitei minha cabeça assim no travesseiro e eu tive a melhor noite de sono do meu tempo até então. Foi o meu melhor descanso. E no dia seguinte, o Espírito Santo falou no meu coração, ela ungiu a casa de vocês. Ela ungiu com o que tinha, mas ela ungiu. E eu fiquei me perguntando, eu falei, Deus, mas o que isso quer dizer, né? Poxa vida, será que a nossa casa precisava, então... O que quer dizer unção, sabe? O que quer dizer ungir algo? Será que você entende? É isso que a gente vai falar essa noite, né? Então, veja, o óleo da unção que a gente compra lá na Conde de Sarzedas, ele não é mais sagrado do que o óleo de cozinha. Mas por que isso? Porque o ingrediente mais importante do óleo é o Espírito Santo. Você concorda comigo? O ingrediente lá do perfume, do não sei o que raio que tem naquele negócio que tem um cheiro bem forte, não é muito bom, não é aquilo que deixa o óleo feito, preparado para a unção. O que deixa a unção preparada é o Espírito Santo, né? Ele é o agente transformador. Ele que faz um simples óleo virar algo mais, né? E o óleo na Bíblia, ele é usado como um ato para separar algo para um propósito sagrado. É o ato de separar para Deus. Então, ele sinaliza que alguma coisa é propriedade exclusiva de Deus, né? O óleo, muitas vezes, na palavra, ele é citado, né, como um símbolo da pessoa do Espírito Santo, da presença manifesta de Deus. Então, o azeite ele era um item caro, né? Naquela época não era algo barato. Hoje também não é barato, mas naquela época era muito mais caro. E ele era precioso tanto para o seu uso de perfume, quanto para o seu uso para manter uma chama acesa, para acender uma candeia, né? Para que eles iluminassem as casas. Isso porque, dentre as muitas funções, o óleo era o que mantinha o fogo queimando, né? Era o que mantinha o fogo ardendo. Então, se houvesse óleo, haveria chama, né? Haveria fogo na casa. E a gente vai ler um pouquinho mais sobre 2 pontos a respeito do óleo. O óleo tem muitas outras coisas, tem óleo de alegria, tem muitas colocações preciosas sobre ele na Bíblia, a respeito do Espírito Santo também, mas hoje a gente vai falar especificamente de 2 pontos. Primeiro ponto é, o óleo santifica. É o que eu acabei de falar, né? A gente vai entrar um pouco mais a fundo.
O óleo aqui, ele simboliza pureza, ele simboliza santificação, separação para o divino. Um exemplo muito bom disso fica lá, se a gente for ler, né, um pouquinho sobre Arão, o tabernáculo, nos tempos de Moisés. Ele liderava o povo de Israel no deserto, né? Para quem quer um pouquinho de contexto, basicamente o povo, eles sabiam apenas a realidade do Egito. Era uma realidade cativa, né, escrava, era uma realidade que tinha contato com os deuses do Egito, né, com aquelas divindades, com aquela vida. E então, Deus, nesse tempo com Moisés, esses 40 e tantos anos no deserto, é o tempo que Deus discipula o seu povo, ensina eles a serem uma nação. Ensina a eles princípios básicos do que é ser o povo escolhido de Deus, do que é ser o povo de Israel, né? E aí, nesse processo, Moisés, então, que estava liderando o povo, ele chama Arão, ele chama os filhos de Arão, e eles passam por um processo de santificação, né? Deus pede que eles consagrem absolutamente todas as coisas no tabernáculo. Então, a gente vai ler lá, se você quiser abrir comigo, Êxodo, capítulo 30, versículos 25 a 32. E ele diz assim: usando as técnicas de um perfumista habilidoso, misture esses ingredientes para fazer o óleo sagrado para unção. Use esse óleo sagrado para ungir a tenda do encontro, a arca da aliança, a mesa e todos os seus utensílios, o candelabro e todos os seus acessórios, o altar de incenso, o altar do holocausto e todos os seus utensílios, a bacia com o seu suporte, consagre-os para que sejam absolutamente santos. Depois disso, tudo que tiver contato com eles também se tornará santo. Versículo 30. Unja também Arão e seus filhos e os consagre para que me sirvam como sacerdotes. E diga ao povo de Israel: este óleo sagrado é reservado para mim, de geração em geração. Jamais usem o óleo para ungir qualquer outra pessoa e nunca preparem uma mistura igual a essa para vocês, para si mesmos. Ele é sagrado e deve ser tratado como tal. Ou seja, o óleo, nessa passagem, ele deveria ser, pelas instruções, né, de Deus, deveriam ser derramados sobre coisas, concorda? Sobre os utensílios, o candelabro, sobre a mesa de holocausto, sobre todas as coisas dentro daquele lugar, né? Sobre pessoas, esse é o segundo. Arão e seus filhos, pessoas, né, deveriam ungí-los também com esse óleo, com esse perfume, e sobre um lugar, uma atmosfera. Porque ele fala assim: tudo que tiver contato com eles passa a ser santo também. Quão poderoso é isso, né? A atmosfera estava tão cheia da presença de Deus, tão repleta da glória do Espírito Santo, que tudo que tocasse, gente, você tocar numa colher, você era santo naquele lugar, sabe? Você tocava num pãozinho, tinha pão lá, tocava no pãozinho, você era santo também, porque o pão estava santo, né? Então é muito, assim, maluco da gente perceber o nível da dedicação para a santidade que acontecia nesse momento. Deus estava ensinando o seu povo que ele é santo. O que é santidade? Né? O perfume do óleo, ele era somente de Deus, exclusivo de Deus. O Chanel número 5 não era para ninguém, era só de Deus, sabe? Nós vemos, então, Deus realmente fazendo essa receita, essa propriedade que era dele, porque ele queria mostrar que o dele não é de mais ninguém. O mundo não é como o nosso Deus. Este óleo sagrado é reservado para mim, diz o Senhor. Né? Santo nada mais é do que sagrado, do que separado do comum, separado do que corrompe. Santo é separado.
Então, muitas vezes, as pessoas acham que ser santo é uma exclusão. Não sei se vocês já pensaram sobre isso. É deixar de fazer o que os outros fazem, é deixar de seguir o que os outros seguem, é deixar de fazer alguma coisa que você gosta, né? As pessoas acham que a santidade é uma subtração, mas elas estão erradas, muito erradas, por sinal, porque ser santo é uma soma, é ser adicionado à turma, à galera, à propriedade de Deus. É se tornar propriedade, parte exclusiva do nosso Senhor. É entrar para este lugar e para esse clube, para essas pessoas, em que o objetivo principal é se parecer mais com Jesus, né? Então, quando Arão e os seus filhos, eles foram ungidos como sacerdotes, aquilo foi um ato físico de consagração, simbolizou a santificação, né, do Espírito Santo, para que eles pudessem, então, agora fazer parte dessa obra. Vocês são inclusos, agora vocês estão com a gente, de geração em geração em geração, vocês são agora meus, né? Vocês são, a sua parentela é toda minha, né? Enfim. É isso que eu ia dizer. Mas é isso, é impossível adorar a Deus sem entendermos que Ele é santo, né? A palavra de Deus fala em Apocalipse, enfim, em alguns outros livros da Bíblia, que quando os anjos adoram, o que eles falam? Santo, 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 santo é o Senhor. Como é a sua adoração? Essa é a adoração mais simples que pode existir, é uma palavra. Não é complexo, não é difícil, né? Não é complicado, não tem sacrifício. Graças a Deus, graças a Jesus, hoje a gente não usa de sacrifício. É apenas uma palavra, né? Essa é a adoração mais pura que nós podemos entregar para o Senhor. Em Efésios, capítulo 1, versículo 4, ele diz assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, né, a bondade da sua vontade. Então a palavra diz que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo para sermos santos. Nós não fomos escolhidos antes da fundação do mundo para fazer, para ser pastor, para ser mestre, para ser não sei o que lá, para fundar a sua rede social, para ser o bambambam, para ser o tal. Nós fomos feitos para sermos santos. Amém? Essa é uma parte fundamental da nossa vida com Jesus, sabe? Como nós vivemos o cristianismo se nós não entendemos santidade? Né? Uma parte muito fundamental, a gente não consegue adorar ao Senhor. A gente não consegue entender para onde a gente vai. Se você não adora a Deus em espírito e em verdade, se você não entende santidade, agora na terra, no céu, você vai fazer o quê? Não sei. Vai fazer o quê? O céu, a eternidade é a adoração ininterrupta do Senhor. É adorá-lo. É o que os anjos fazem. Santo, santo, santo. É isso. A eternidade é isso. Será que na sua cabeça a eternidade não era outra coisa? Será que você talvez não esteja implantando uma ideia do que é o eterno para se encaixar no seu plano de carreira com Deus? É muito difícil, né? Muito difícil viver um cristianismo sem entender santidade. A gente vai para o segundo ponto, falando um pouco sobre o óleo que nos capacita. Então, a gente viu sobre o óleo que nos santifica e nos separa. E agora a gente vai falar um pouco desse óleo que nos capacita. Então, a gente vai voltar no nosso versículo do começo, 1 Samuel, versículo 16, capítulo 16, versículo 12 e 13. E diz lá assim: e disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque
é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para Ramá. Nós já lemos esse versículo. Mas você concorda que agora a gente tem uma perspectiva diferente dele? A gente entendeu um pouco mais do que foi esse processo de Davi receber o óleo. Tem muita gente por aí que diz que o Espírito Santo não age no Velho Testamento. Eu não sei se você talvez pense um pouco assim, né? Se você pensa assim, você está bem equivocado. Porque a verdade é que as manifestações do Espírito Santo no Velho Testamento só são diferentes das suas manifestações no Novo, né? São um pouco diferentes, elas são mais simbólicas. Então, mesmo dentro da lei, né, que a gente gosta tanto de desprezar a lei morreu, a lei, enfim, a lei mata, mas dentro da lei existiam, desde aquela época, aplicações do Espírito Santo. Símbolos, enfim, maneiras de se compreender o Espírito Santo de Deus através da lei, né? No Antigo Testamento, inclusive, quando alguém era ungido com óleo, isso significa que ele era separado para uma função, para uma tarefa específica, né? Não somente, como a gente falou, Arão e seus filhos, alguém, né, separado para uma vida no tabernáculo, enfim, uma vida de serviço sagrado, mas o Espírito Santo ele vinha sobre a pessoa, capacitando-a com autoridade espiritual. Pode ser para uma liderança, né? Como a gente está vendo no exemplo de Davi. Você concorda? Ele não seria um sacerdote, né? Ele não estava sendo consagrado. Olha, a partir de hoje você vai matar a pombinha lá do sacrifício. Não. Você vai limpar, varrer o tabernáculo. Não. Davi está sendo consagrado com óleo, com o nosso símbolo do Espírito Santo, né? Mas é para um serviço de governo, um serviço de liderança. Era uma nomeação divina, né? É uma porção que se depositou sobre a vida de Davi, de unção, de favor e poder, para poder liderar o povo de Israel, né? Se a gente for ler um pouquinho antes, né, entender um pouco sobre esse profeta Samuel, enfim, ele como governante, juiz daquela época, ele toma então esse chifre, ele não somente está obedecendo às ordens de Deus, porque Deus manda que ele unja Davi, mas ele está depositando, né, algo dele, uma porção da sua unção. Ele também era governante, ele também era alguém que liderava, dizia, olha povo, nós vamos lutar com os filisteus, façam um sacrifício, Deus irá nos atender, sabe? Então Samuel está passando algo extremamente precioso para frente. E o que eu posso te dizer é o seguinte, Davi foi um ótimo exemplo, mas sabe um homem que recebeu a porção de Deus e a porção de Samuel, mas não viveu uma vida digna, foi o rei Saul, né? Se a gente ler um pouquinho antes, a gente está aqui no capítulo, acho que 16, né? No capítulo 10, um pouquinho antes, a gente vai ler sobre esse primeiro rei de Israel, como ele é ungido, e o processo é o mesmo. É um chifre cheio de azeite, sei lá, um chifre, uma sacolinha de couro, alguma coisa, depositado sobre Saul, e ele se torna rei. O processo é o mesmo. Mas ele não foi o que o rei Davi foi, né? Davi, ele era um homem de Deus que por todos os seus dias, mesmo em pecado com Batseba, a palavra de Deus diz, desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então, daquele momento em diante até a sua morte, o Espírito Santo de Deus estava sobre Davi. O que a gente pode entender dessa passagem é o seguinte, um pecado não retira unção, né? Um único pecado não tira a unção dos homens. Quantos pregadores, homens de Deus, profetas, pessoas desse nosso meio evangélico,
que ao redor da sua vida tiveram uma vida reta, uma vida boa, uma vida, né, que abençoou tantas pessoas e no final talvez tenham saído dos caminhos do Senhor. Mas sabe, aquilo foi a consequência de anos e anos e uma vida que se tornou dedicada ao pecado. Porque um pecado não retira unção. Senão eu também não estaria aqui. Com certeza pequei hoje, não sei. Sabe? Então, assim, o que a gente precisa entender é que uma vida dedicada, uma vida afundada no pecado, é o que retira a unção dos homens, né? Agora, uma vida dedicada, mas, focada nas coisas de Deus, focada nos desejos do coração do nosso rei, isso nos unge, isso acrescenta sobre a porção que está sobre as nossas vidas, né? Então, bora ler um pouquinho sobre o rei Saul, né? Citei ele rapidinho, mas a gente vai falar um pouco mais. Se quiserem abrir lá em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1. Que fala assim: Então Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou-o sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: O Senhor tem ungido como líder da herança dele. Que poderoso, né? A herança de Deus era o povo de Israel e ele estava passando, confiando a ele a herança do seu coração. Nós percebemos então que o processo de unção foi exatamente igual ao de Davi. Não tinha nada de diferente, né? Ele até deu um beijo, que eu acho que para Davi ele não deu. Percebemos que o processo de unção não é diferente sobre você, sobre mim, sobre o Rafa, sobre o pastor Gui, sobre o Luciano Subirá, sobre o raio que o parta, né? A unção é igual. O ato de depositar unção, o óleo de Deus sobre nós, não é diferente, né? A unção para liderar aquela nação havia sido liberada na mesma medida para Saul. Era a mesma medida que foi liberada sobre Davi, né? Inclusive, logo após essa passagem, se a gente ler um pouquinho mais para baixo, ele fala que Saul é tomado pelo Espírito Santo, de tal maneira que ele profetiza entre os profetas. Eu sempre fiquei muito fascinada com esse versículo, para ser sincera. Falava, gente, um homem desse, sabe, fez tanta coisa ruim para Davi, perseguiu ele a vida inteira, não foi um rei muito sábio, não foi um rei muito bom, mas profetizou. O cara, será que era profeta, sabe? Poxa, alguém explica. Está representando mal aí os profetas, profetizou e o que acontece depois, sabe? Mas, a partir desse versículo, eu entendo que é um vestígio, é um sinal para a gente entender um princípio importante. O Espírito Santo de Deus estava acessível para capacitar Saul da mesma forma que estava para capacitar o rei Davi, né? O Espírito estava acessível para Saul. Ele profetiza com os profetas. E aí? Os próximos capítulos não faz mais nada com aquilo. Mas as ações, então, de Saul, elas criam uma barreira, né? Elas estancam o agir do Espírito Santo ao longo da sua vida. Se a gente for ler um pouquinho mais para frente também, vocês vão abrir um pouco a Bíblia, desculpa aí. 1 Samuel, capítulo 28, versículo 15 a 17, diz assim: Samuel perguntou a Saul: Por que você me perturbou, fazendo-me subir? Respondeu Saul: Estou muito angustiado. Os filisteus estão me atacando e Deus se afastou de mim. Ele já não responde nem por profetas nem por sonhos. Por isso chamei para dizer-me o que fazer. E disse Samuel: Por que você me chamou, já que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? O Senhor fez o que predisse por meu intermédio, rasgou das suas mãos o reino e deu ao seu próximo, Davi. Nessa passagem, muito perturbadora por sinal, Samuel é levantado dos mortos por uma necromancer, uma feiticeira da morte. Outro versículo que também me faz pirar. Fico pensando, falo, Deus, alguém explica isso aqui para mim. Mas é uma passagem que nos demonstra
o desespero de Saul em tentar manter o seu reino, sabe? Em tentar manter a unção. Tentar manter de alguma forma. Não, olha, se eu ressuscitar Samuel, então a minha unção vai voltar. É porque ele morreu. É porque eu não tenho mais esse homem na minha vida. Eu não tenho mais esse profeta de Deus na minha vida para me dar as palavras que eu preciso. Eu não tenho mais essa pessoa que é o meu mediador entre o Senhor e a minha vida. Eu preciso ressuscitá-lo. Sabe, o que eu pergunto é: quantos mediadores estão entre você e o Espírito Santo? E o que você faz no seu dia a dia para profanar em busca de algo que está tão perto de nós? Saul estava cheio do Espírito Santo e as suas ações gradativamente estancaram o mover de Deus. Sabe? Essa passagem, como eu disse, ela divide opiniões, porque ela narra então Saul convocando essa feiticeira dos mortos, que levanta mortos, né? Ele estava cometendo um pecado gravíssimo. A palavra de Deus é muito clara, fala diversas vezes: não invocarás mortos, não invocarás os mortos. Não é mais para ser feito. Por quê? Porque no mundo da feitiçaria, da bruxaria, das pessoas, da convenção das divindades da época, era isso que se fazia. No Egito, era isso que se fazia. Era Deus dos mortos para aquilo, era Deus dos mortos para isso, sabe? Mas o nosso Deus queria estabelecer um relacionamento. Ele não queria que a referência fosse o mundo, ele queria que a referência fosse ele, né? Então, sabe, o óleo de Deus foi derramado sobre Saul. O Espírito Santo fez profetizar, mas a sua desobediência causou que o reino fosse rasgado, tomado das tuas mãos. Será que nós temos sido como Saul? Sabe, porque o seu domínio, porque o seu poder foi revogado, assim você se torna inimigo de Deus, ao invés de se reconciliar com Ele. E por que inimigo? Eu digo inimigo porque Deus não realiza os seus desejos mesquinhos da maneira que você desejava. Deus, eu quero dessa forma. Deus, eu quero assim. Se não for dessa forma, eu não quero mais. Não. Então, Deus assim eu não quero. Um Deus que não realiza os meus desejos, eu não quero. Prefiro Samuel, prefiro invocar dos mortos. O Deus vivo está presente. O Deus vivo está acessível. E Saul invoca um morto. Ei! O que você tem feito com a presença do nosso Deus? Sabe, o óleo está derramado sobre as nossas cabeças, sobre a sua cabeça. Quem você tem invocado? Sabe, quem são os mediadores entre o seu relacionamento e o relacionamento de Deus, eu pergunto. Sabe, nós não podemos fazer como um inimigo a presença do Espírito Santo. Não podemos caçoar a presença do Espírito Santo. Sabe, é coisa séria. E a verdade é que Saul, ele não convoca Samuel porque ele queria se reconciliar com Deus. Não, ele sentiu falta da presença do Espírito Santo? Também não. Porque se tivesse sentido, há muito tempo atrás tinha doído. Mas agora que doeu, tantos anos, agora que doeu. Sabe, ele sente falta do que as mãos de Deus podem oferecer para ele. Ele sente falta do poder. Ele sente falta do domínio. Ele convoca Samuel porque ele não quer abrir mão do reino. Ele não quer ser derrotado. Ele não quer passar vergonha, né? Ele não quer receber as consequências das suas ações na medida que lhe era devida. Será que essa fome que você acha que tem pelo Espírito Santo não é, na verdade, uma ganância do que Ele pode te dar? Do que as mãos de Deus podem te oferecer?
Quando você adora, você clama porque você reconhece o senhorio dele. Santo, santo, santo é o Senhor. Ou porque você já separou o que tão convenientemente ele pode te dar. Ah, Deus, eu tenho esse emprego perfeito para você me dar, tá? Vou dar uma adorada aqui, ó. Falar em línguas. E é isso, Deus vai me dar. Quão gananciosos nós temos sido com a presença de Deus. Sabe? A palavra de Deus fala em Efésios 4, versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo. Sabe, Saul, ele prefere receber a direção da sua vida agora de um homem morto. De um homem que já passou, já acabou a história de Samuel. Não tem o que ressuscitar. Não tem mais. A sua vida espiritual está morta. E você está vivendo como se fosse algo normal. Ah, é só chamar um necromancer, é só chamar um feiticeiro de morte que ele ressuscita. Ressuscita, tá? Ressuscita a minha espiritualidade. Ressuscita. Vai nessa. Ressuscita nada. Ressuscita nada. Não entristeceis o Espírito Santo. Sabe, não convoca o Espírito Santo de Deus com o seu misticismo do mundo. Não convoque como você convoca um feiticeiro, uma bruxa, alguém aí do mundo, alguma referência que você tem aí de uma série, sei lá o que você vê. Não profane o sagrado de Deus. O Espírito Santo não é um fantasminha qualquer, tá? Que você chama quando lhe convém. A verdade é que Saul, ele era um rei carnal, era um rei medroso, um rei tolo, na verdade, né? E ele fez o que com a presença de Deus nele? Não fez nada. Estava cheio de óleo, cheio do Espírito Santo, a ponto de não se importar com as pessoas vendo ele profetizar em meio aos profetas. E aquilo cessa, e aquilo acaba. A unção que ele recebeu foi para capacitá-lo, para liderar, para governar o povo. E ele quis governar a quem? Ele quis governar a Deus. Ele não queria governar, ele queria a glória, ele queria que Deus fizesse o que bem lhe convinha. Ah, Deus, eu quero isto. Deus, agora eu quero mais terras. Deus, agora eu quero mais soldados. Ele queria para a sua glória, sabe? Viver um êxtase momentâneo, né? Não retira o fato de que Saul fracassou como rei. Ele fracassou na sua função. Tá, ele profetizou, legal. Edificou alguma coisa? Fez alguma coisa? Não. Cara, você ajudou o reino, você fez exatamente as instruções que Deus tinha te dado. Sabe, você sacrificou em adoração a Deus? Não. Não, 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 não. Ele fracassou na sua função principal. O objetivo dele ter poder, dele ter domínio, não era para fazer o que ele queria. É para ele ser uma extensão das mãos de governo de Deus naquela terra. Sabe, onde você está no seu trabalho hoje, onde você está na sua esfera de influência, o domínio, o poder que Deus tem colocado na sua mão, para que você tem usado? O óleo sobre a sua vida, para que você tem usado? Os presentes, os carismas, as habilidades que Deus depositou nas tuas mãos, para que você tem usado? Eu pergunto. Sabe, é para domínio e poderio seus, ou é para estender o poder e o domínio do Senhor Deus nesta terra? Saul fracassou como rei. Será que você fracassou como filho? Será que você fracassou como mordomo de Deus, que usa os seus recursos para expandir o reino de Deus nessa terra? O que você tem, a sua saúde, o seu dinheiro, as suas influências, as suas conexões não são para você. Elas são para Deus. Elas são para Deus. Sabe, o quão nós
medido a nossa santidade. É um coração separado, exclusivo para Deus. É isso que a gente acabou de ver. Santificação, separação. Você agora é propriedade exclusiva de Deus. Se você é propriedade exclusiva de Deus, por que você só age para você mesmo? Sabe, nós não podemos receber o óleo que nos santifica, o óleo que nos capacita, e achar que apenas isto nos basta. A gente esquece que o ingrediente principal é o Espírito Santo, não é o óleo. Não é se você está tremendo hoje, se você tremeu agora, se você treme amanhã, se você entrou em êxtase. O Espírito Santo de Deus é o objetivo, Ele é o óleo. Não é a experiência, não é o perfume, não é o jeito que ele aparenta. Ah, aquele ali tremeu bastante, hein? Aquele ali está cheio do Espírito Santo. Ah, aquele ali estava com a cara no pó, está cheio do Espírito Santo. Não, não é assim que funciona. O óleo é apenas o método, é apenas o símbolo para a presença do Espírito Santo de Deus, que comove o seu coração. Ele vê o que nenhum homem vê. Amém? Ele vê o que nenhum homem vê. Ele vê as intenções mais profundas do seu coração. E eu não sei se você sabe, mas você não é seu. Você não é mais seu. Você entregou a sua vida para Jesus. A gente fala assim, né? Ah, se converteu, aquele lá falou apelo, tal. Entreguei a minha vida para Jesus. É isso. Entregar. É teu, não é meu. Propriedade do Senhor. Não existe receita como essa. Não existe perfume como este. É do Senhor. É exclusivo do nosso Deus. E a verdade é que existe uma distinção muito importante que a gente precisa entender. Existe a santidade posicional e a santidade atuante. Então, você já deve ter ouvido falar, a igreja de Deus, os santos do Senhor, né? Ah, a Bíblia fala, né? Vós sois os santos. Paulo, quando escreve as cartas, fala santos na igreja de Tessalônica. Tarararará. Então, nós somos santos posicionais quando nós aceitamos a Jesus na nossa vida. Como eu disse, quando a gente entrega a nossa vida para Deus. Mas existe uma grande diferença em ser posicional e ser atuante. Você foi feito santo pelo sangue de Jesus que escorreu na cruz por você. Amém? Está disponível a santidade para você. Está lá. Disponível, acessível. Santidade para cada um de nós, que não tem fim. Você pode, acessível, é o buffet da santidade, quanto você quiser, tá? E existe a santidade atuante. O quanto nós temos nos aproximado desse buffet, o quanto a gente come, a gente participa, a gente aproveita, a gente não vive essa santidade, né? Uma vida realmente dedicada a Deus. Então, essa é uma conquista progressiva da santidade. É a gente entender sobre a santidade de Deus, que a gente já fez hoje. A gente entendeu que Ele é santo, Ele é único. Não existe Deus como nosso Deus. Ele é para sempre será. E a partir disso, nós então participamos desse clube de santidade. Né? Nós somos adicionados à família santa. Nós agora temos disponível para nós todos os frutos dessa santidade. A gente pode comer à vontade, a gente pode obedecer à vontade, a gente pode se santificar à vontade. E é o que ninguém faz, mas está lá à vontade se você quiser. Sabe, o que eu entendo desses versículos, falando sobre Saul, falando sobre o rei Davi, é que é tempo de comprovar o reino. Sabe, essa é a temporada que Deus escolheu para que nós comprovássemos o nosso chamado com Ele, a nossa participação no clube dos santos. Sabe, eu creio que essa noite, em específico, Deus realmente selecionou cada um de nós aqui para um tempo de consolidar o nosso reino. Sabe, é uma oportunidade única, é um privilégio. A unção
que Deus derramou sobre você, o óleo que Deus derramou sobre você, não é diferente do que ele derramou sobre Saul, não é diferente sobre o que ele derramou sobre Davi, não é diferente do que ele derramou sobre os profetas, não é diferente do que ele derramou por tantas outras pessoas na Bíblia. E, cara, existe essa expectativa. Você consegue sentir essa expectativa? Sabe, a minha oração essa semana era: Deus, coloca no nosso coração um senso de tempo limitado. Coloca uma urgência, desperta o nosso coração para a urgência do tempo do Senhor. Nós não queremos perder o tempo de comprovar o reino contigo. Nós não queremos, daqui anos e anos e anos, nos deparar que não estamos mais com o Espírito Santo. Amém? Nós queremos sentir Ele eficaz e atuante dentro das nossas vidas. Nós queremos que seja algo transformador nos nossos corações,